Fala, investidor! Pessoal, no dia de ontem, a Taesa acabou reportando o resultado do quarto trimestre de 2022 que desagradou bastante os investidores, tanto que no dia de hoje a ação vem acumulando a queda de 4%. Agora, será que essa queda de 4% ela é fundamentada? Bom, então nesse vídeo eu vou esclarecer alguns pontos para você entender como de fato deve ser analisado o resultado da Taesa, quais são as perspectivas de dividendo para o futuro. E por fim, pessoal, eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo com as minhas ações. Se eu resolvi vender para alocar esse recurso em outra empresa de energia elétrica ou se eu vou me manter comprado na ação. Bom, se esse vídeo te ajudar e for esclarecedor para você, te peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender a saúde financeira de uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica é entender que ela apresenta o seu resultado através de dois modelos contábeis, sendo um deles o IFRS, que é o modelo tradicional utilizado aí pela maioria das empresas, e o segundo modelo é esse modelo regulatório, tá? E dentre esses dois modelos, pessoal, acaba acontecendo aqui um conflito de informação, tá? Primeiramente porque o dividendo a ser pago para o acionista ele é baseado no lucro reportado pelo modelo IFRS. Entretanto, pessoal, para a gente saber de fato a saúde financeira da companhia, se ela está prosperando nesse segmento de transmissão elétrica, se os lucros estão crescendo, se as margens estão se expandindo, a gente tem que olhar principalmente o lucro regulatório. Então, apesar do lucro regulatório ele ser responsável por reportar um fluxo de caixa real da companhia, o dividendo é pago em cima do lucro IFRS. Pessoal, primeiramente vamos dar uma olhada nesse resultado IFRS, já que apesar dele não refletir perfeitamente o fluxo de caixa da companhia, ele é o responsável pelo pagamento dos nossos proventos. E o que ela está falando para nós relativo a esse lucro IFRS aqui? Ela falou que esse lucro fechou o quarto trimestre em 22,8 milhões, tá? E se a gente compara com o quarto trimestre de 2021, a gente tem uma queda aqui de 94% do período, tá? Então já demonstra que o lucro responsável pelo pagamento de proventos reduziu bastante. E o que causou a redução desse lucro? Tá? Primeiramente, pessoal, ela já vem destacando aqui, ó, menores índices macroeconômicos registrados entre os períodos comparados, que as concessões da Taesa, elas são reajustadas por dois índices inflacionários, tá? O IPCA e o IGPM, sendo que as concessões do ano 2000 até o ano de 2005, elas são todas reajustadas pelo esse índice inflacionário, IGPM. Quando a gente analisa o comportamento desse índice inflacionário, que é o IGPM, que é o índice que corrige as receitas da companhia, a gente percebe que ele engatou um movimento de alta muito forte a partir do ano de 2018. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, pessoal, que até o primeiro semestre do ano de 2022, esse índice IGPM, que remunera as receitas da companhia, ele subiu pra caramba. Então perceba como isso influenciou o resultado da companhia no ano de 2021 e também no primeiro semestre do ano de 2022. Mas quando a gente pega o segundo semestre, pessoal, a gente percebe que esse índice ele deu uma leve arrefecida, tá? Então, mediante várias medidas que foram tomadas para conter a inflação, ele deu uma leve arrefecida e, em contrapartida, isso acabou reduzindo um pouco a remuneração das concessões da Taesa. Pessoal, o segundo ponto que impactou o resultado do IFRS foi justamente a redução na margem de implementação de infraestrutura de 6 linhas que entraram em operação. Então, são justamente essas 6 linhas aqui, pessoal, que entraram em operação recentemente. E o que acontece aqui? A Taesa, né, as empresas do setor de transmissão, elas acabam, no momento da construção, reconhecendo parte dos custos como receita. Entretanto, depois que as linhas entram em operação, ela vai receber, na verdade, as receitas anuais permitidas, tá? Então, aquela receita de construção, ela acaba cessando. Com isso, pessoal, a redução dessas margens de receita de implementação, elas acabaram impactando também esse lucro IFRS. Mas agora a gente vai dar uma olhada no lucro regulatório, porque esse é, de fato, o lucro mais importante para a gente entender o potencial de crescimento da empresa. Pessoal, só que quando a gente analisa aqui o resultado regulatório, que é o que de fato reflete o fluxo de caixa da companhia, a gente percebe que a empresa, na verdade, apresentou um ótimo resultado, né? Já que a gente está falando aqui de um crescimento de 266% quando a gente compara o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2022. E na comparação anualizada, a gente tem um crescimento aqui de 102%. E além do lucro líquido, quando a gente analisa o EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, depreciação e amortização, a gente percebe que ele também se expandiu bastante. A gente está falando aqui de uma alta de 24% no lucro operacional e também uma expansão da margem EBITDA, indo de 82% para 84%. Quando a gente analisa aqui o desempenho operacional, a gente percebe que a Taesa ela realmente faz um excelente trabalho, já que ela mantém o índice de disponibilidade das suas torres de transmissão sempre acima de 99%. Isso aqui é muito importante porque vocês sabem, né, pessoal, que ela ganha pela disponibilidade das torres de transmissão. E o índice de disponibilidade desse nível aqui mostra que a Taesa tem um nível de eficiência operacional bem acima da média. Pessoal, analisando agora o endividamento da companhia, a gente percebe que, apesar da dívida líquida estar crescendo no último ano, o indicador que de fato reflete a alavancagem da companhia, que é dívida líquida sobre EBITDA, ele vem diminuindo, fechando agora o ano de 2022 em 3,65. Por que isso está acontecendo?
porque apesar do endividamento estar crescendo bastante, a geração de caixa está crescendo a níveis superiores, mantendo o indicador de dívida líquida sobre EBITDA bem controlado, tá? Para o patamar de uma empresa de transmissão elétrica. Pessoal, uma coisa interessante aqui é que a Taesa tem um rating corporativo AAA, isso significa que ela tem fácil acesso a crédito no mercado caso ela precise emitir uma debênture. Outra coisa interessante, pessoal, é que o endividamento da companhia ele é majoritariamente indexado ao IPCA. Isso aqui eu enxergo como uma proteção para a empresa, já que, como a gente viu lá, a maioria dos leilões dela é indexado a índices inflacionários, tanto o IPCA quanto o IGPM. Então, mesmo que esse IPCA cresça muito, isso não tem problema, porque ela vai conseguir incorporar esse IPCA nas receitas dela e vai conseguir lidar de maneira tranquila com essa dívida. Pessoal, por fim, cabe destacar que, apesar da Taesa ela já ser uma gigante do setor de transmissão de energia elétrica, ela continua bastante agressiva nos leilões de transmissão. Então, participou de novos leilões recentemente, com novos projetos na região sul e na região norte do país. Pessoal, agora eu vou destacar para vocês um ponto de atenção da Taesa, tá? Que eu, como acionista, estou acompanhando de perto, porque de fato esse, para mim, é o ponto mais sensível. A Taesa tem várias concessões de transmissão, pessoal. Entretanto, 13 dessas concessões vão vencer entre o ano de 2030 e o ano de 2032. Então, a gente está falando de uma parte substancial das receitas anuais permitidas que vão vencer no período de 3 anos, tá? E a gente está no ano de 2023. Então, isso quer dizer que a Taesa tem 7 anos aí para participar de vários leilões de transmissão, buscando novas RAPs. Qual que é o ponto-chave? O ponto-chave é que esse segmento de transmissão ele está altamente visado pelas empresas do setor de energia elétrica. Exemplo disso, várias empresas que não atuavam nesse segmento estão também agora entrando nesses leilões de transmissão para rivalizar com as tradicionais transmissoras. Eu estou falando de quem? Estou falando de Engie, Energias do Brasil, Neoenergia, Alupar, entre outras. Então a gente percebe que essa disputa nos leilões de transmissão está se tornando mais acirrada. No longo prazo, pessoal, a tendência é que as taxas de retorno elas não sejam tão atrativas como eram no passado. Entretanto, pessoal, elas continuarão existindo, tá? Então a empresa ela vai continuar fazendo esse excelente trabalho. A gente sabe que ela tem um nível de eficiência bem acima da média, já que ela consegue manter mais de 99% das suas torres em funcionamento. Além disso, pessoal, o fato dela ser uma empresa do setor de transmissão puro sangue, ela já tem um know-how muito mais apurado do que as outras empresas que estão entrando agora. Então, muitas vezes ela tem uma forma de fazer ali que ela gera menores custos. E o fato dela já deter boa parte do segmento de transmissão nacional permite que ela consiga fazer integrações com maior eficiência. Pessoal, agora para finalizar, eu gostaria que você analisasse junto comigo o gráfico da lucratividade da Taesa. Eu tenho um ponto muito importante para destacar para vocês aqui. Pessoal, a Taesa não é aquele tipo de empresa que ela cresce o lucro ano a ano. Ele não tem essa consistência de lucratividade. Pelo contrário, ela é uma empresa que ela passa vários anos lateralizada. Isso é totalmente normal para esse segmento de transmissão. Entretanto, pessoal, a partir do ano de 2019, ela tem um salto na sua lucratividade, levando a empresa para um outro patamar, tá? Só que era normal que ela ficasse muito tempo lateralizada. Só que esse lucro líquido aqui, pessoal, é um lucro que remunera muito bem o acionista, porque apesar dele ficar lateralizado, o payout é elevadíssimo e você vai reinvestir nos dividendos e vai gerando uma bola de neve. Um exemplo disso, pessoal, é que tem um vídeo aqui no canal onde eu simulo o reinvestimento dos dividendos da Taesa nos últimos 10 anos e ela entregou nada menos do que 500% para o seu investidor, muito acima de Itaúsa, Bradesco, entre outras várias ações da bolsa. Então a empresa pode ser que ela vai ficar um tempo lateralizada, isso é normal, só que a gente percebe que a empresa está buscando novas RAPs e no longo prazo ela com certeza vai conseguir manter o nível de qualidade que ela já vem apresentando nas últimas 2 décadas. Por fim, pessoal, será que eu vou vender minhas ações para poder alocar esse recurso numa outra empresa do setor de energia elétrica que tem maior potencial de crescimento no longo prazo? Bom, então negativo. Vou continuar com a Taesa, vou manter ela na minha carteira. Essa empresa ela já me entregou mais de 100% de retorno se eu considerar a valorização do ativo mais o retorno na forma de dividendos. Ela é aquela empresa que fica lá na carteira gerando aquela renda passiva crescente ano a ano, que me permite reforçar os meus aportes em momentos como esse, onde o mercado está oferecendo ótimas oportunidades. Cabe destacar, pessoal, que a Taesa talvez ela tenha uma retração nos seus dividendos no próximo ano. Isso porque ela tem que preservar um pouco mais o caixa, já que a gente está passando por um cenário de alta dos juros e ela também vai precisar participar de maneira mais agressiva de novos leilões, vai precisar investir em novos projetos. Mas eu entendo a atual situação da empresa, gosto bastante do que a gestão tem feito nos últimos anos, trabalhando alavancado e mesmo assim pagando muito dividendo para os seus acionistas, e é por isso que eu me sinto seguro em manter essa ação na minha carteira, visando aí uma renda passiva crescente no longo prazo. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe seu like, se inscreva e comente aí se você tem Taesa, vai manter em carteira ou vai vender. Até o próximo vídeo.